E eles dormiam com muitas mulheres também. Então eles tinham uma luxúria muito grande e comiam da parte dos sacrifícios que competiam ao Senhor e não competia a eles. E aí ele os censurou, só que eles não deram crédito. Por quê? Porque falou que o Senhor os queria matar. Então caiu naquele ponto que eu falei para vocês, daqueles que pecaram para a morte. Os filhos de Eli pecaram esses pecados diversas vezes. Então eles pegavam os melhores pedaços das ofertas sempre, dormiam sempre com as mulheres e continuavam, até que a misericórdia do Senhor saiu de sobre eles e o Senhor decidiu os matar mesmo, porque a misericórdia do Senhor, a paciência do Senhor se esgotou com aqueles dois. Então eles não ouviram a repreensão do seu pai. E ali aparentemente Eli deve ter desistido, ele não perseverou, porque olha só o que vai acontecer no versículo 29, ó, do mesmo capítulo 2. Então aqui é Deus já falando com Eli, ó. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim. Então aqui um cuidado para que nós não amemos ninguém, que não honremos ninguém, não importa se for filho, esposa, o mais achegado, não honrar mais ele do que ao Senhor. Ó. Aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel, portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Então aqui o Senhor vai sentenciar, né? Vai finalizar o sacerdócio de Eli. Chegaria um momento que os descendentes de Eli sairiam do sacerdócio. Então seria uma punição muito grande. Mas aqui o Senhor responsabilizou Eli. Porque Eli, ele não deve ter perseverado nessas correções. Em algum momento, ele deve ter desistido. E decidiu honrar mais os filhos do que o Senhor. Então esse é o cuidado que nós devemos ter, de não amarmos mais parentes, ou não temermos mais ofender um parente do que a Deus, e tomar muito cuidado com isso. E uma parte que eu acho importante é que o Senhor, toda vez que ele repreende alguém, ele sempre dá um motivo. E isso me veio à cabeça em nós como os pais, né? Sempre quando nós repreendermos o nosso filho, não falar simplesmente não, mas procurar explicar o porquê você o está repreendendo. Assim como o Senhor sempre se preocupa em explicar o porquê da repreensão. Não é uma repreensão arbitrária do Senhor. Sempre tem um motivo e o Senhor deixa claro para aquele que está sendo repreendido, veja que ele está sendo repreendido por alguma falha, por alguma falta dele. Para que não seja simplesmente um não arbitrário. Então isso é muito importante também para nós, quando formos corrigir os nossos filhos, corrigirmos com embasamento, com explicações, o porquê que nós estamos tomando aquela atitude e o que nos motivou a aplicar aquela disciplina, aquela correção. Para que o filho possa entender e possa refletir sobre isso. Então essa parte que eu queria pontuar de 1 Samuel, para não ficar muito grande. Em Isaías também vou pegar um trecho mais forte, para encerrarmos. Tinha muita coisa que eu queria falar para vocês, não teria que ficar 2 horas aqui. É muita coisa. Infelizmente nós temos pouco tempo, mas vamos lá. A parte que eu mais queria pegar aqui, ó. Vamos pegar o 41. Vamos pegar a partir do 40, 12 e 15 primeiro. Então, Isaías. Vamos abrir rapidamente. (12 a 15) eu vou ler porque me provocou muita paixão no momento, porque ele explica a grandeza de Deus, como nós somos micróbios, micro-organismos, perto da grandeza desse Deus. Olha só o que fala no Isaías 40, 12. Ó. Quem mediu na concha da sua mão, olha só, as águas, e tomou a medida dos céus nos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças, olha isso. Quem guiou o Espírito do Senhor
ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho, que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Olha só o que todas as nações são para ele agora. Ó. Eis que as nações são consideradas como ele, como uma gota de um balde. Então tudo que existe é uma gota de um balde. E como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Então, olha só a grandeza de Deus em comparação a nós, e como ele não teve que ser ensinado para nada, né? Ele é o próprio conhecimento, a própria sabedoria, ele é tudo em todos, né? Então, essa parte me chamou a atenção, para nós podermos ver a grandeza de Deus. Então, uma parte que exaltou exatamente a sua grandeza. No 41:7, o Senhor dá uma humilhada nos falsos deuses. Olha só o sarcasmo do Senhor. Ó. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com um martelo ao que bate na bigorna. Olha só que bonita essa poesia. Dizendo da coisa soldado. Então, o artífice e o ourives fizeram uma obra juntas, ó. E aí eles chamam essa obra fundada, soldada de boa é. Então eles avaliaram que a coisa é boa. Então, com pregos afirma para que não venha a mover-se. Então, essa coisa maravilhosa, essa imagem de escultura que eles criaram, ela não consegue nem suportar o vento, que pode derrubá-la no chão. Então, como se fosse esse objeto aqui. Ele foi criado, mas soprando o vento, ela cai. Ela não tem força por si própria, como imagem de escultura que deveria ser um falso Deus, de permanecer em pé de uma pequena brisa e cai. Então ela precisa ser martelada e fixada. Então para você ver como o Senhor inferioriza e com certo sarcasmo ácido, que eu acho muito lindo no Senhor, ele humilha e coloca a vergonha, a tentativa de fazerem deuses, né? Aqui no caso do artífice e do ourives. E aí na sequência, já estamos terminando, temos o 41:18-20, que é muito bonito também, ó. Vamos ler Isaías 41:18-20. Diz assim: abrirei rios em lugares altos. Então olha só essa poesia que bonito, ó. Aqui é o Senhor falando também. Abrirei rios em lugares altos e fontes nos meios dos vales. Aqui o Senhor inverteu as coisas, né? Porque geralmente as fontes de água vêm do alto para baixo e os rios ficam nos vales. Então está invertido. Então o Senhor já está falando de fazer coisas impossíveis. Ó. Tornarei o deserto em lagos de águas, outra coisa impossível também. Um deserto virar água. E a terra seca em mananciais de água. Deixa eu ver até que versículo que eu vou aqui, até o 20. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Então plantas que não são de deserto. Porém no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Para que todos, olha só a finalidade. Então o Senhor às vezes faz coisas impossíveis. E olha o objetivo no 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Nós lemos alguns tempos atrás sobre Gideão, né? Então Gideão, ele estava vindo com um certo número de povo, né? De Israel com ele. E na medida que foi passando o tempo, o Senhor foi fazendo testes e foi tirando homens de Gideão. Então ele foi enfraquecendo o exército de Gideão para mostrar que um pó de areia poderia vencer o exército gigantesco dos midianitas e que isso, olhado por olhos externos, seria impossível. Então o Senhor, ele enfraqueceu o exército de Gideão e fez esse contraste do exército minúsculo derrotar um gigantesco para mostrar que aquilo era obra dele e não obra de Gideão. Para que ninguém apontasse e falasse, ah não, foi porque o exército de Gideão era mais poderoso que o dos midianitas. Então o Senhor, o tempo todo, ele trabalha na fraqueza, ele trabalha na impossibilidade para que ninguém possa falar, isso não foi obra do Senhor, mas que todo mundo testifique e que toda boca declare que aquela obra, que aquele feito foi do Senhor. Então olha só que maravilhoso essa passagem. E vamos finalizar com uma profecia messiânica, em Isaías 42, do 1 ao 8. Diz assim:
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Então, esse se compraz, Deus falou duas vezes para Cristo, no batismo dele e na transfiguração com Moisés e Elias. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Ó. Ele trouxe justiça a nós, não os judeus também. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, ele não veio se exaltar. Ele não veio levantar o seu próprio nome, engrandecer a si próprio. A cana trilhada, aquele que já está todo arrebentado, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Então, aquela chama que está quase se apagando, ele não vai extingui-la, ele vai mantê-la acesa. Ou significa, aqueles que estão desamparados, aqueles que não têm mais esperança, solução, o Senhor irá reverter esse cativeiro. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. É o que nós esperamos também. Assim, então, para você ver como as profecias, vou terminar antes de falar isso aqui. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Aí a finalidade, ó. Então o Senhor levantou o Senhor Jesus para tudo isso, ó, para abrir os olhos dos cegos, e o próprio Cristo trouxe essa profecia, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois não darei nem ao meu louvor as imagens de escultura. Então aqui mostra o Senhor levantando a Cristo para determinada finalidade, parte ele já cumpriu, parte ele vai cumprir no seu retorno. Mas a finalidade principal do Senhor ter trazido a Cristo, ó, foi abrir os olhos dos cegos. Dá para se ver isso de modo material, quando ele curava um cego de verdade, mas também dá para ver isso de modo espiritual também. Para você ver que toda profecia, ela tem dupla referência. Porque vai falar também, ó, tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, o apóstolo Paulo usa muito essa figura de linguagem, né? Que antes nós éramos cegos, nós não enxergávamos o caminho da retidão, nós só enxergávamos o caminho do pecado, então nós éramos cegados para a justiça e despertos para o pecado. Então, quando Cristo veio e nos batizou com o Espírito Santo, ele nos capacitou a enxergar o bom caminho, nos desviar do mal. Ele quebrou a nossa servidão do pecado, a nossa capacidade de nos libertarmos do pecado. Então, nós éramos cativos e não nos conseguíamos nos libertar da vontade do pecado. Mas o Senhor nos capacita para o Espírito Santo a quebrar as algemas do pecado e poder resistir a essa transgressão e procurar um caminho de santidade. Então, eu encerro aqui com a profecia messiânica. Vou dar um tempinho agora para se alguma dúvida, algum ponto que eu não toquei, vocês quiserem esclarecer, fiquem à vontade, irmãos. Só vou mandar você lá para Brasília, tá? Por quê? Vou explicar para o Gilmar Mendes e o Barroso lá, a heresia que eles estavam fazendo na Bíblia hoje, foi chamada a atenção pelo André Mendonça, foi lindo. Como que foi? Fala para mim, fala rapidinho pra gente, como é que foi ali? Eles iam fazer julgamento, estava reunido algum processo e o Gilmar Mendes falou, a lei é igual a Bíblia, é para ninguém entender mesmo, você entendeu? É escrito de todas as formas para ninguém entender. Aí o Barroso falou, até em hebraico, para ninguém entender nada. Uhum. E nisso eles estavam tentando conectar o Mendonça. Aí o Mendonça entrou online e falou, a Bíblia muitos usam para heresia, mas é para entendimento. Então, aquele comentário, porque colocaram em pauta a Bíblia, alguns usam para heresia, mas a Bíblia é para ser entendida. Foi muito legal, André Mendonça. Nossa, que legal. Depois eu vou dar uma olhada nessa notícia. Aí você precisa ir lá explicar para eles tudo isso, tá bom? Amém. Abraço. Obrigado aí por compartilhar. Mais alguém, gente? Então eu vou orar aqui para encerrar. Pai maravilhoso,
Entramos diante da tua presença e oração, Senhor, te agradecendo por mais esse dia, Senhor, onde pudemos aprender bastante com o apóstolo João, principalmente, tanto com as suas cartas quanto em Apocalipse. Quais são os seus desejos, Senhor, para a sua amada, para a sua senhora, para a sua igreja? Quais os caminhos que o Senhor gostaríamos que andasse? E quais os caminhos que o Senhor gostaria que nós nos desviássemos, Senhor? Aprendemos também em Ruth sobre a sua fidelidade, tanto com as pessoas que ela amava, como a sua sogra, como com o Senhor. Ela decidiu deixar toda a sua pátria, toda a sua nação, por amor à sua sogra e ao Deus dela, Senhor, que é o Senhor. E foi recompensada com um bom homem, com Boaz, que era o homem que praticava minuciosamente a sua vontade, Senhor, e praticou com justiça a lei da descendência, sendo fiel a Ti, Senhor, e os dois fazendo parte da descendência do Messias. Podemos aprender em Samuel como o Senhor teve misericórdia de Ana, como o Senhor abriu a madre a ela, e ela consagrou um menino. Ela abriu mão do que era mais valioso, Senhor, só para ter o prazer de gerar, Senhor. E o Senhor a recompensou com mais filhos, Senhor. Ela não te pediu, mas o Senhor a excedeu em amor, por ela não ter voltado atrás e consagrado Samuel a Ti, Senhor. O Senhor deu-lhes mais descendentes para ela ser feliz com seu marido Eucana, Senhor. Aprendemos também, Senhor, em Samuel, a não negligenciarmos, a não honrarmos mais os nossos parentes, mais as pessoas que amamos do que a Ti, Senhor. Então, que sempre tememos mais a Ti, Senhor. Tivemos que repreender, às vezes, uma pessoa amada. Não devemos temer o que ela vai pensar de nós, se ela vai se irar contra nós, mas o temor do Senhor sempre deve nos direcionar em todas as relações familiares ou relações de afeto. E, por último, Senhor, queria pegar essa observação do Ari, Senhor, e clamar por juízes mais justos, Senhor. Por os juízes que estão regendo, Senhor, estão pecando um pouco, Senhor, contra a nação, não estão julgando apropriadamente. Que o Senhor levante juízes, ou que esses juízes se arrependam, Senhor, e possam julgar melhor a nação. Que, semelhantemente, nosso presidente, os nossos deputados, os nossos senadores, Senhor, prepare, Senhor, alguns que não chegaram ainda, ou os que estiverem lá, capacite-os, Senhor. Não façam eles se desviarem pela riqueza, pela materialidade, Senhor, pela honra, pelo cargo, Senhor. Porque os brasileiros são esmagados, Senhor, nessas injustiças. Senhor, tenha misericórdia na Tua nação, Senhor. Levante homens justos, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto no Judiciário. E ano que vem, Senhor, nas eleições, permita que um presidente também, mais capacitado, mais idôneo, também nos gerencie e nos governe, Senhor, para que tempos de paz venham, assim como o Senhor nos ensinou no Novo Testamento, para que oremos pelas autoridades, para que venham tempos de paz. Em nome de Jesus, eu encerro aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Está encerrado, amados. Boa noite. Deus abençoe, queridos. Todos vocês. Beijos.